Olá, Josval Pereira, bom dia. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Muita coisa na manhã de hoje, né? Pois é. Está lotado. Inclusive a operação policial, mais uma vez, mirando esse processo eleitoral, né? Agora em São Bento. Dessa fase, eles já estão chamando de coibir, né? De combater a captação ilícita de sufrágio. Nessa reta final, o pessoal tenta o velho comprar voto, né? Captação ilícita de sufrágio, que gera muitos problemas, muitas cassações. Foi lá em São Bento, a polícia ainda não divulgou claramente os alvos. Lá de São Bento, daquela região, vem a informação que um dos alvos, claro, as pessoas testemunham e a rádio, aí, as emissoras de rádio locais terminam logo dando a informação, que um dos alvos teria sido o candidato a vice-prefeito lá da chapa da oposição, de Marcos Davi, conhecido como Rafinha Banana. É um dos alvos, mas tem outros alvos lá na cidade de São Bento. Então a cidade de São Bento foi escolhida aí pela Polícia Federal para fazer uma primeira operação na reta final da campanha de combater a compra de voto. E lembrando que o eleitor é o principal fiscal, né? A Justiça Eleitoral não tem braço para fiscalizar e é preciso ter uma denúncia para que seja apurado. O eleitor, os adversários, enfim, tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso. Vamos trazer agora a pesquisa mais recente divulgada sobre o cenário aqui em João Pessoa, é do Instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto na capital. É uma pesquisa que foi realizada nos últimos dias, de 23 a 24 de setembro, encomendada pela empresa Três Poderes Mídia e Comunicação. O nível de confiança é de 95%, foram entrevistados 1.000 eleitores de João Pessoa e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é o PB 07966/2024. Josval, na espontânea, Cícero Lucena aparece com 37%, Cartacho 8%, Rui Carneiro 7%, Marcelo Queiroga 4%, outros 3%, nulo ou branco 15%, não sabe ou não opinaram 26%. Mas na estimulada, Cícero aparece com 53%, Luciano Cartacho 13%, Rui Carneiro 13% também, Marcelo Queiroga, do PL, 10%, Yuri Ezequiel e Camilo Duarte não pontuam, nulo ou branco 4% e não sabem ou não opinaram 7%. Algumas observações sobre a pesquisa, né? Sobre as pesquisas. Primeiro, o lugar comum. A pesquisa é um retrato de uma situação, do momento, não é definição eleitoral, as pessoas precisam entender isso, então faz um registro de uma captação de uma determinada situação. Agora, essa pesquisa ela é muito parecida com a outra com as outras que a gente está considerando essas pesquisas que estão sendo contratadas pelos veículos de comunicação, não pesquisa que aparece que você não sabe exatamente quem contratou, quem comprou. Então tem pesquisa contratada pela Rede Paraíba de Comunicação, que foi a Quest, e tem essa pesquisa contratada, está em nome de Três Poderes, mas a gente sabe que é da Record, o UOL, que a Real Time trabalha para esses veículos. Tanto que a pesquisa foi divulgada em primeiro lugar ontem no UOL, que é um portal de notícias prestigiado nacionalmente. Essas duas pesquisas elas trazem muitas coisas bem parecidas, né? Bem parecidas. A primeira da Quest deu Cícero Lucena com 52%, essa da Cícero Lucena com 53%. A segunda da Quest traz Cícero Lucena para 48%. Mas ambas as pesquisas têm uma margem de erro de 3%, 3 para mais, 3 para menos. Então está dentro da margem de erro. Mostra pouca oscilação. Pouca oscilação. Há uma oscilação ali no meio, no campo de baixo, no patamar mais de baixo. Não é demérito aqui, a gente está dizendo a distância nas pesquisas. A diferença realmente é grande. Na Quest, Rui está um pouquinho mais atrás numa, e depois Rui nessa se recupera, sobe. Noutra, Luciano Cartaz está mais embaixo, mas nessa está mais em cima. E Queiroga está no patamar de todos. Todas as diferenças estão dentro da margem de erro. Então, elas estão muito parecidas. Na pesquisa espontânea, que tem uma diferença que também não é tão grande,
Mas a observação para ser feita, e também se explica facilmente, é que caiu muito o número de indecisos na espontânea, que na primeira chegou a dar 53% de indecisos na espontânea, agora está dando muito pouco. Mas é normal, quando vai se aproximando o dia da eleição, vai consolidando o voto. Vai consolidando o voto e você deixa de ser indeciso. A pergunta é se há uma análise a ser feita, se esses resultados consolidam ou não essa história da perspectiva do pleito ser resolvido no primeiro turno ou não. Eu diria que pela pesquisa, então, haveria essa tendência, porque a diferença aí já chega de 20 pontos percentuais entre a soma de todos os candidatos da oposição em relação a Cícero. Mas eu também acho que é preciso ainda, tem 10 dias ainda para a eleição, tem 8 dias de campanha, 9 dias de campanha, 8 dias de campanha eleitoral aberta, enfim, com todas as coisas. E aí a gente sabe que tem várias observações. Assim, grande parte do eleitorado, não é João Pessoa, grande parte do eleitorado nacional deixa para se definir nas 48 horas últimas da campanha eleitoral. Embora esta eleição, a gente também olhando as outras cidades, as outras capitais, a gente vai ver que há uma tendência de consolidação de candidatos à reeleição que estão mais ou menos com a gestão aprovada. Então, se você olha as pesquisas, você vai ver que capital afora, Brasil afora, você tem mais ou menos um quadro parecido com o de João Pessoa. Então, nessa pesquisa, Cícero tem 66% de aprovação e 29% de desaprovação. É isso que eu estou dizendo. Então, quem tem, no Brasil todo, quem tem mais ou menos essa aprovação, está se dando bem nas pesquisas, o que significa que seja o resultado eleitoral. Inclusive, essa aprovação de Cícero é maior que a de João Azevedo e do presidente Lula. João tem 59% de aprovação e Lula 58% também, de acordo com essa pesquisa. O que é normal também nas campanhas eleitorais. Eu tenho acompanhado muitas campanhas eleitorais. Quando chega o período de campanha eleitoral, o candidato anda mais, aparece mais. Ele é prefeito, está na coisa, mas é o período em que ele bota o pé na estrada, aparece mais, passa em obra, divulga mais obras, o guia eleitoral e as inserções divulga mais obras, divulga intenção de obra, divulga proposta, e isso termina somando na questão da aprovação. As aprovações, geralmente, de candidatos à reeleição, crescem no período eleitoral por essa vantagem que eles têm de poder aparecer mais. Josval, tivemos a aprovação por parte do Tribunal Superior Eleitoral de tropas federais em Bahia, Cabedelo e Queimadas. É uma questão que vem sendo discutida há um bom tempo, foi aprovada pelo TRE faz um bom tempo também, ficou só pendente uma análise, né, que é em relação a Fagundes. Não, ficou pendente Itabaiana. Fagundes foi aprovada. Essa de Queimadas, na verdade, é Fagundes. Sim. Certo? É porque Fagundes faz parte da 59ª zona eleitoral, cuja sede é Queimadas, mas a jurisdição é mais ampla, tá certo? Então, só para a gente esclarecer isso, que tinha muita dúvida, desde o começo teve muita dúvida. Ontem eu consegui, com a ajuda do nosso advogado, pegar esse processo lá no Tribunal Superior Eleitoral para olhar qual a razão, por que razão. Então, o juiz eleitoral ele pede tropas federais para Fagundes, que é uma cidade até não tão grande ali na região de Campina Grande, na região de Queimadas. E aí está lá escrito, o juiz local da 59ª zona eleitoral, ele pediu, Daniel, por um fato curioso, diferentemente de Bahia e Cabedelo. Bahia e Cabedelo foi no início da campanha a atuação, a presença, tinha muitos confrontos entre organizações criminosas, estava havendo morte, tal, enfim, diminuiu um pouco, mas a presença maciça do crime organizado dessas comunidades. Então foi por isso que se pediu, Cabedelo, houve troca de acusações entre candidatos, enfim. Então aqui é muito claro, foi para dar segurança, garantir segurança por conta da presença do crime organizado, de facções criminosas nessas duas cidades. Mas por que Fagundes, uma cidade pequena? E aí está lá, eu fui ler o processo ontem, é interessante. O que é que o juiz diz? O juiz diz que mais de 80% da votação da cidade
dá 8 mil, ele faz até a conta lá, 8.110 eleitores, eles votam em 3 locais de votação concentrados basicamente no mesmo lugar, entroncamento de 2 ruas que se concentram, tá? Que se encontram. E é uma área sombreada, uma área que tem muita sombra, muita árvore, tá certo? Então, 80% dos eleitores estão em 3 locais de votação, todos no mesmo entroncamento, no cruzamento de 2 ruas no centro da cidade. E toda eleição, então, ali se concentram eleitores dos vários partidos e começa uma confusão, um atirando fogo do outro, bomba, briga, arenga de interior, tá certo? Arenga de interior. E você imagina uma concentração o dia todo ali naquela zona que não acontece. Então, para evitar, ele disse que já houve, o juiz inclusive disse que já houve pedido de tropas federais em outras ocasiões para coibir essa situação. E aí ele está pedindo para isso, para garantir segurança ali no centro da cidade de Fagundes. Vamos seguir acompanhando essa situação, lembrando que em relação aí resta, quer dizer, teve um pedido aprovado no Tribunal Regional Eleitoral para Itabaiana, mas ainda não foi julgado no Tribunal Superior Eleitoral. A pergunta é, dá tempo ainda? Se entrar na pauta de hoje, dá tempo, ainda tem tempo. Eu acho que provavelmente até amanhã, mas hoje é uma data limite e tem reunião do Tribunal Regional e Tribunal Superior Eleitoral agora pela manhã, inclusive com 2 casos na pauta, 2 casos inusitados da Paraíba, Quais viu? são? Revisão do eleitorado. Cidades que têm muito mais eleitor do que habitante, tá? Na Paraíba. Hoje de manhã tem Catingueira, lá no sertão da Paraíba. Tem 5.637 eleitores e tem apenas 4.991 habitantes na cidade, tá certo? Então tem mais eleitor, bem mais eleitor. Tacima, aqui na região do Curimataú, tem 8.324 eleitores e 8.010 pessoas morando no município. Está hoje na pauta de revisão eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Claramente tem coisa errada aí nesse meio, né? Tem fantasma. Eleitor fantasma pra caramba. E carro indo buscar lá fora, a gente vai voltar na cidade. Josval, até amanhã. Até amanhã, Daniel. Intervalo rápido, a gente volta já.